Canal A Lei e o Testemunho. O tema de hoje, os perigos dos últimos dias. Após a vinheta. Temos visto nos últimos vídeos que em 1844 foi dada a mensagem a respeito do juízo, que era a respeito da profecia de Daniel capítulo 8, verso 14, os 2300 anos. E isso começou com o movimento milerita e prosseguiu através do movimento adventista. Este era o movimento de Deus. Então Deus suscita Guilherme Miller para terminar a reforma protestante. Como as demais igrejas não aceitaram a mensagem que ele tinha, ficou apenas um pequeno grupo que restabeleceu toda a verdade, e com isso surge uma nova igreja, que era a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então esse é o movimento de Deus. E juntamente com a profecia de Daniel 8, veio também a mensagem do primeiro anjo. Em Apocalipse 14 nos diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E vemos que Satanás trouxe movimentos para enganar e combater a mensagem do primeiro anjo. E veremos que esses movimentos vieram justamente na mesma época da mensagem do primeiro anjo, 1844. O primeiro deste é o comunismo. Então, o ano de 1844 foi crucial para Karl Marx, marcado pela escrita dos manuscritos econômico-filosóficos, onde desenvolveu o conceito de alienação do trabalho, criticou a economia política burguesa e iniciou sua transição para o materialismo histórico, e fortalecendo sua parceria com Engels após o encontro deles em Paris, consolidando as bases de seu pensamento revolucionário sobre o capitalismo e o homem. E a Bíblia nos diz, em 1 Samuel, capítulo 15, verso 23, porque a rebelião, ou seja, a revolução, é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Então, o comunismo não teme a Deus, não dá glória ao Criador e não aceita Deus. Esse é um movimento que surgiu em 1844. O movimento que também surgiu em 1844 foi o Espiritismo. Em 1844, o jovem clarividente americano Andrew Jackson Davis, ainda adolescente, começou a ter visões e comunicações com o mundo espiritual, precursoras do espiritismo moderno, descrevendo mundos superiores e preparando o terreno para a revelação espírita, embora a codificação formal com Allan Kardec e os fenômenos de Hydesville e Irmãs Fox tenham ocorrido mais tarde, consolidando o movimento no final da década de 1840 e início dos anos 1850, com Davis sendo visto como o profeta que antecipou a nova revelação. Nesta época, havia um interesse crescente por fluidos vitais e práticas magnéticas, com médicos como Benoît Jules Murre e João Vicente Martins, atuando desde 1840, atraindo figuras como José Bonifácio e o Marquês de Maricá, que publicou obras espíritas em 1844. E vemos de novo que o Espiritismo não teme a Deus, não dá glória a Deus, não aceita o seu juízo. Outros dois movimentos que surgiram na mesma época, de 1844, foi, em primeiro, os Mormons e depois as Testemunhas de Jeová. Agora, o que creem os Mormons? Os Mormons acreditam que todos podem progredir eternamente e se tornar como Deus. Acreditam que todos somos espíritos pré-existentes, filhos espirituais de um Pai Celestial, que existimos antes de nascer. Espiritismo. Como o homem é hoje, Deus já foi. Como Deus é, o homem poderá ser. Essa frase de Lawrence Snow resume a crença de que os humanos, como filhos espirituais de Deus, podem progredir através da vida mortal e, após a exaltação, alcançar um estado divino semelhante ao Pai Celestial que um dia viveu na Terra. Blasfêmia isto. E as Testemunhas de Jeová que saíram do movimento adventista dizem que o Espírito Santo é uma força ativa. Eles também rebaixam Jesus, não reconhecendo que ele é o Deus Todo-Poderoso, o mesmo princípio que há no Espiritismo. Então esses dois movimentos negam o juízo de Deus, negam o Criador e não temem a Deus, ou seja, não observam os seus mandamentos.
E agora veremos sobre o ocultismo. Embora já escrevesse antes, é nesse período de 1844 que ele, Eliphas Levi, solidifica a sua transição para o esoterismo, buscando nas escrituras e na Cabala chaves para a compreensão do universo, uma jornada que culminaria em sua fama como ocultista. Portanto, 1844 foi um ano de transição para Eliphas Levi, marcando o lançamento de uma obra importante e o início de sua separação formal do sacerdócio, enquanto aprofundava seu mergulho no ocultismo. Notemos que todos esses movimentos foram levantados por Satanás em 1844. Também nesta época, 1844, Helena Blavatsky, então com 13 anos, estaria na Geórgia com seu avô, onde teria tido visões e encontros com mestres e um indiano misterioso, eventos que marcaram o início de seu interesse pelo ocultismo, esoterismo e os mestres que formariam a base de sua futura sociedade teosófica, segundo suas próprias narrativas. Um outro movimento que surgiu também nesta época foi o movimento da fé Bahá'í. 1844 é o ano fundamental onde o Bab iniciou um movimento que culminaria na fundação da fé Bahá'í, por Baha'u'lláh, pregando a unidade e a paz mundial. A fé Bahá'í abraça o espírito do ecumenismo, promovendo a unidade de Deus, de seus profetas e da humanidade, vendo todas as grandes religiões como estágios sucessivos de uma única e progressiva revelação divina. Então a fé Bahá'í não é somente uma nova religião que surgiu, mas foi o início do movimento ecumênico. E isso tudo em 1844. E também em 1844 surgiu um novo movimento teológico e doutrinário, que hoje o mundo cristão aceita amplamente: o arrebatamento secreto. A crença no arrebatamento secreto pré-tribulacional realmente ganhou força e forma no século XIX, com uma visão crucial surgindo em 1830 através da profetisa escocesa Margaret MacDonald, que teve uma visão durante uma conferência em Port Glasgow, na Escócia, detalhando uma separação secreta da igreja antes da tribulação, doutrina que foi posteriormente difundida por John Nelson Darby e popularizada por Cyril Scofield através de sua Bíblia, sendo uma ideia que não fazia parte da teologia cristã tradicional dos primeiros séculos. Uma coisa interessante que o movimento de Deus, o movimento que surgiu o adventista, um dos seus pilares era o dom de profecia, o espírito de profecia. E justamente nessa época, em 1844, surgiu uma nova doutrina modificando totalmente a vinda de Cristo. E essa doutrina rejeita a primeira mensagem angélica, que fala a respeito do juízo. Então o arrebatamento secreto não necessita de um juízo. Ele acontece de forma secreta, sem que a igreja passe pela tribulação. Porém, foi iniciado por uma suposta profetisa que diz ter tido uma visão sobre o mesmo, sobre o arrebatamento secreto. Agora, por fim, mais um movimento que surgiu em 1844 foi o movimento darwinista, ou seja, a evolução. Em 1844, Charles Darwin estava desenvolvendo e consolidando sua teoria da evolução por seleção natural, escrevendo um esboço detalhado, o ensaio de 1844, e enviando-o para sua esposa, Emma, com instruções para publicá-lo póstumamente, pois já havia formulado a ideia central, embora só a publicasse em 1859 em A Origem das Espécies. Então, este movimento darwinista veio contrapor a mensagem do primeiro anjo que dizia: "E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas." Vemos que o ano de 1844 foi um ano onde Satanás trouxe várias de suas filosofias, trouxe vários movimentos para combater a mensagem do primeiro anjo. Então, por saber que viria o movimento verdadeiro de Deus, Satanás traz falsos movimentos para confundir as pessoas e enganar. E todos estes combatem a mensagem do primeiro anjo. Não teme a Deus, não guarda os seus mandamentos, não lhe dão glória, não o reconhece como Criador e não aceita que já veio a hora do seu juízo. Então o movimento verdadeiro
deve trazer essa credencial da mensagem do primeiro anjo. E encontramos em nós, os adventistas do sétimo dia. Enquanto os movimentos falsos são contrários a esta mensagem do primeiro anjo. Por isso que em 2 Timóteo capítulo 3, os versos 1, 13, 16 e 17, Paulo nos advertiu, dizendo: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. E depois ele nos diz qual é o caminho para nos guardar dessas falsificações. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Qual é então a nossa única salvaguarda para não cair nos enganos de Satanás? A palavra de Deus. Agora em Mateus, capítulo 13, os versos 24 e 25. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então Jesus deixa claro. Isso é uma lição para nós. Assim como Deus envia o seu movimento verdadeiro, Satanás envia uma contrafação para tentar iludir e enganar as pessoas. Então nós vemos que em 1844 surge o movimento de Guilherme Miller. Posteriormente, nascido deste movimento, vem a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, assim que o movimento surge em 1844, Satanás suscita os seus movimentos para combatê-lo. E aqui termina o estudo. E veremos no próximo estudo que Satanás vai redobrar os seus ataques e eles serão mais intensificados. Deus nos abençoe e até lá. Amém.